falar em transformação digital que traga impacto financeiro, que seja mensurável, né? Por isso que a gente está falando de incorporação de Artificial Intelligence que possa ser mensurada. E aqui o Chess trouxe alguns exemplos. Tem uma parte no começo, né, do sistema que ela é muito impactante também. E agora eu vou trazer aqui, vou convidar o nosso gerente geral do nosso business de prontuário eletrônico, de EMR, que é o Giancarlo Luz, que vai se juntar a nós, e depois nós teremos um painel para falar um pouco mais disso. Então, Giancarlo Luz, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. Todos me escutam bem? Segue funcionando? Excelente. O Giancarlo, não sei se todos conhecem, mas só para reforçar aqui, o único business que nós temos, a nossa fábrica aqui em Blumenau, no Brasil, temos esse benefício, né? Fica aqui no Brasil, então ele vai falar em português, temos a tradução também, fica à vontade, Jean. Obrigado, Carol. Como o Chess comentou, no DNA Philips, nenhum outro produto está mais próximo de vocês do que o Tazi. Então, com muita satisfação eu venho aqui, dar mais uma vez as boas-vindas para parceiros, clientes, colegas de trabalho. 12º Connect Day é uma data muito importante para nós, é um grande evento, a gente consegue dividir aqui como a gente está vendo o futuro do nosso produto e o futuro da saúde com todos aqui. E esse ano é um ano muito importante, a gente está com quase 30 anos de Tazi no mercado brasileiro, mas algumas semanas atrás a gente estava comemorando 10 anos de Tazi no México. Além do México, já estamos em Argentina, Colômbia, Bolívia, República Dominicana. Muitos desses parceiros estão aqui conosco hoje, então, bem-vindos também. Muito legal ter todos vocês aqui e a comunidade do Tazi segue crescendo. Só para dar alguns números para vocês, hoje passam pelo Tazi cerca de 90 milhões de pessoas por ano. Em termos de usuários, cerca de 150 mil usuários usando o Tazi dia a dia. Esse é o tamanho do impacto que o produto tem na saúde da América Latina. E essa parceria, essa longevidade, ela acontece porque vocês estão junto com a gente, criando, desenvolvendo, evoluindo esse produto. E essa parceria acontece devido à transparência, à honestidade, à coragem de enfrentar os problemas reais que evoluem com o tempo e a gente trabalha junto para resolver. A gente acabou de ouvir o Chess comentar agora mesmo o principal desafio dos nossos tempos. Perda de tempo, perda de pessoas, perda financeira. Esse desafio já existe há algum tempo, de outras formas, e a proposta do Tazi, quando foi iniciado quase 30 anos atrás, num hospital em Blumenau, ele tinha a proposta de ser a pedra fundamental do início da digitalização daquele hospital. E hoje alcançou esse objetivo. Esse valor, essa proposta, ela continua muito viva, porque reduzir o desperdício em todas as áreas da saúde segue sendo a nossa meta diária. E a gente só consegue fazer isso com vocês. A gente acabou de ver esse slide do Chess falando do portfólio da Philips e a gente vê que o EMR está ligando todos esses itens. Ele é realmente a base, o fundamento do processo digital nas instituições de saúde. A gente vai falar muito de IA, a gente já vem falando muito de IA, todo mundo vem falando muito de IA, mas antes de entrar no que a gente está realmente desenvolvendo, eu gostaria de dar um passo atrás, porque a tecnologia ela vem em fases e ondas. Para a gente poder se beneficiar da IA de verdade, que isso não seja hype, que isso não seja mais um desperdício no dia a dia, a gente precisa falar de capacidade de processamento, a gente precisa falar de segurança de dados, a gente precisa falar de interoperabilidade de dados. E parece que o IA vai chegar e vai resolver tudo isso. E isso não é verdade. De novo, precisamos encarar os desafios de frente, falar a verdade com vocês, encarar a realidade. E eu quero falar de 3 pontos principais, antes de chegar na IA, porque a gente também vai falar dela. Quero falar de cloud e SaaS, falar da interoperabilidade
E aí sim, falar de IA. Porque, de novo, se a gente tiver dados mal feitos, não conversando, cadastros mal implantados, o sistema não vai funcionar. E a gente sabe disso, a gente vive isso no dia a dia. A gente tem uma heterogeneidade gigantesca em como o TASI é utilizado em vários hospitais. Isso gera níveis de satisfação muito diferentes. Outro dado importante para vocês. Na média, o TASI é utilizado cerca de 20% do seu potencial nas instituições. 20% do potencial do TASI é utilizado nas instituições de vocês. E a gente comenta que a gente quer mais inovação. Mas inovação também é percepção de inovação. Se conseguirmos aumentar a utilização percentual do TASI dentro das organizações, os usuários vão ter uma percepção de inovação de algo que já está testado no mercado. Muitos já estão utilizando, enquanto outros não estão. Então a gente também está fazendo um trabalho muito grande de educação, mostrar para vocês como o TASI deve ser utilizado, como ele pode ser utilizado. No terceiro dia da RIS, na quinta-feira, nós teremos o nosso TASI Summit, o nosso segundo TASI Summit, onde a gente está trazendo usuários, médicos, enfermeiras, pessoal de back-office financeiro, para aprender em como usar o TASI da melhor forma possível, dividir experiências. Porque para nós isso também é inovação. Se vocês conseguirem utilizar mais o sistema, vão ficar mais satisfeitos e o usuário vai sentir a inovação chegando e a gente vai cada vez mais reduzir o desperdício. Porque quando se faz inovação, é premissa básica que em algumas vezes você vai errar. Você vai gerar um desgaste, vai investir, não vai alcançar, vai testar e não vai funcionar. Uma inovação que já está no produto há 10 anos e não está sendo utilizada, ela já está testada em muitas instituições. O desperdício é muito menor. Então eu só trago esse questionamento para nós em como nós, dentro dessa parceria, conseguimos aumentar a utilização da inovação e diminuir o desperdício com isso também. Falando um pouco do nosso TASI SaaS, que já está no mercado há 7 anos, então não é uma aventura. Já temos quase 8 mil usuários utilizando o TASI em mais de um mercado. Então a gente tem o TASI SaaS funcionando no Brasil e funcionando no México. Um crescimento muito grande e ele ataca alguns dos problemas que a gente vê hoje no dia a dia. Primeiro ponto crítico, eficiência financeira. Em média, migrar para o TASI SaaS gera em torno de 20% a 30% de redução. Como essa redução é medida? CAPEX inicial que não é necessário para comprar um servidor, ganho de eficiência dentro das localidades, não precisa ter uma área reservada para um servidor, manutenção desse servidor, conversa com múltiplos suppliers para resolver problemas distintos. Esse é um ganho direto, na veia, com previsibilidade, algo que todo mundo precisa. Qualquer um que faz gestão de negócio precisa da previsibilidade. Segundo ponto, obviamente, disponibilidade. A gente trabalha com vidas, com saúde. A disponibilidade precisa ser total. Por isso, a nossa TASI SaaS roda na AWS, que nos garante o nível mais alto de disponibilidade no mundo, que é o que a gente precisa. Esse é o nosso compromisso com vocês. Escalabilidade. Quando se está na nuvem, se pode crescer o consumo, reduzir o consumo conforme a necessidade. Diferente quando a gente está on-prem, que a gente precisa criar blocos de Lego e muitas vezes investir muitos anos na frente, baseado em cenários que não necessariamente se concretizam, o que gera muita perda financeira, gera muito dinheiro preso fora do negócio e ninguém aqui tem dinheiro sobrando para deixar ele preso em algo que não é utilizado. Com isso, a gente tem a base para poder inovar. A gente tem capacidade de processamento, a gente tem facilidades financeiras e a gente tem também uma segurança. A gente não tem falado muito sobre cybersecurity ultimamente, mas a gente sabe que isso vem sendo um problema em todas as indústrias e na saúde não é diferente. Eu me arrisco a dizer que na saúde talvez esse problema seja ainda maior,
porque os dados de cada um de nós são extremamente importantes, são extremamente críticos. Aqui são alguns exemplos de casos no mundo inteiro onde a gente teve instituições sendo atacadas, dados se tornando reféns e muitas vezes sendo expostos, algo que ninguém aqui quer passar. Quando a gente está na nuvem, a gente tem uma capacidade, a gente tem uma equipe muito maior para proteger os dados de vocês. É muito diferente para proteger um país, se ter um exército, do que cada um tentar proteger a sua própria casa sozinho. Então isso é uma vantagem muito grande para vocês, algo que não temos falado o suficiente nos últimos anos. Além disso, falando de interoperabilidade. Interoperabilidade é um problema há séculos. Até a gente começar a falar de AI e LLMs, interoperabilidade era o tema da vez. A gente resolveu enfrentar esse problema de verdade. E a gente criou o que a gente chama de Open API. Essa é uma proposta que não é novidade no mundo. Em outras indústrias, isso já é um padrão. A novidade é que a gente está trazendo ela para a saúde, para a América Latina. Com o Open API, nós teremos APIs padrões, onde qualquer grupo do ecossistema que vocês procurem, que resolva um problema de verdade, poderá se conectar com o Tazi, interoperar dados com segurança, com garantia de que numa nova versão funcione, garantia que não quebre a performance do produto. Porque eu pergunto para vocês hoje, a gente sabe que a interoperabilidade existe em vários níveis de profissionalização. Quando vocês colocam um parceiro dentro dos hospitais, comunicando com o Tazi, vocês podem garantir que numa nova versão ela vai estar funcionando? Vocês podem garantir que os dados estão transicionando seguramente entre os dois sistemas? Vocês podem garantir que realmente ele está trazendo um ganho financeiro quando se coloca tudo isso no final? Eu tenho as minhas dúvidas. A gente também sabe que no Open API, APIs padrões não resolvem todas as dores. Resolvem uma boa parte. Mas muitas vezes, vocês precisam de algo mais personalizado. Nem toda instituição é igual, nem todo estado é igual, nem todas as negociações comerciais são iguais. Então, nós também temos a solução personalizada. Nós criamos o que a gente chama de TechCell, nossa célula clínica, e a gente tem parceiros, também homologados, para garantir que essas integrações ocorram de uma forma correta. Garantam a performance do produto, garantam a segurança dos dados, garantam a manutenção em novas versões. Coisas que são problemas graves hoje no dia a dia e que vocês têm que lidar com isso sem ter clareza de quais são as dificuldades de fato. E por fim, vamos falar de IA. Depois de ter toda essa escada sendo subida, aí sim a IA pode funcionar. A IA não vai ser mais um desperdício. E aqui, um dos motivos que eu comentei da nossa parceria ter durado muito tempo é a honestidade e a transparência. No ano passado, nós trouxemos soluções de AI no mesmo Connect Day. Quando colocamos as soluções de IA para funcionar, a gente viu que elas não estavam boas o suficientes. Elas não estavam no nível de qualidade e eficiência que a gente espera da gente e que vocês esperam da gente. E a gente voltou para vocês com muita coragem e falou, a gente errou, a gente vai jogar tudo isso fora e a gente vai recomeçar de novo com as novas tecnologias existentes. Isso exige muita coragem, é dinheiro jogado fora, são teses que não funcionam, é a gente chegar na cara de vocês, olho a olho, e falar, a gente vendeu algo que não está funcionando. A gente tirou isso no mercado e agora a gente está trazendo coisas novas, em que a gente acredita que realmente estão no nível de qualidade que vocês esperam da gente. Eu convido a todos depois a ir no nosso stand, estamos demonstrando todas as 6 features que a gente está entregando aqui. Tem coisa muito legal, eu não vou gastar tempo falando de cada uma delas. Eu vou fazer um vídeo muito rápido, só para vocês terem uma ideia do que a gente está trabalhando aqui.
Nós continuamos aprimorando as capacidades do assistente. Com apenas alguns cliques, o sistema extrai informações e preenche um relatório claro e fácil de entender, de acordo com as necessidades do profissional. Mostrar últimos exames laboratoriais. Bom, aqui realmente demonstrações muito rápidas, só para vocês sentirem um gostinho do que a gente tem para fazer o demo. Por favor, visitem os nossos stands, a gente está demonstrando tudo ali em muito mais detalhes. E aí, para finalizar, queria trazer mais um último dado para vocês, falando em inovação. A gente tem 2 versões por ano do Tazia. E a gente entrega, em média, mais de 500 features novas por versão. Ou seja, mais de 1000 features novas por ano. Mas isso precisa chegar até vocês. Para isso, a gente precisa aumentar o percentual de utilização do Tazia. Para isso, a gente precisa ajudar vocês, treinando vocês, fazendo eventos, mostrando, educando. Outra inovação que a gente está fazendo é a gente está retornando com o Tazia Academy, que é basicamente um curso sobre o Tazia, onde vocês podem levar os colaboradores das suas equipes, pessoas do mercado, e aumentando o nível de proficiência em como utilizar o Tazia, a gente também vai ter a percepção de inovação. Não adianta a gente entregar 1000 features por ano se essas features não chegam até vocês no dia a dia do uso. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a parceria até aqui. Esses são mais um passo importante de muitas décadas de inovação e parceria para a gente melhorar a saúde da nossa região. Carol, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Jean. Philips.